Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dando prosseguimento na nossa série de resumos do nosso cursinho, o resumo de hoje será sobre a Guerra do Paraguai, certo? Um conflito bélico e geopolítico ocorrido na América do Sul, mais precisamente na região do Prata, entre 1864 e 1870. Bem, para entendermos um evento com tamanha complexidade, é preciso que o aluno Enem compreenda o conceito de geopolítica, certo? Então, quando se trata dessa relação entre países, é fundamental que haja o entendimento de que cada país busca os seus próprios interesses, certo? Entre países não existe amizade, não existe bons sentimentos, mas sim cada qual lutando pelo seu próprio interesse e pela melhor forma de obter os seus objetivos, certo? Então, neste sentido, nós temos a base para o entendimento deste evento belicoso e geopolítico aqui na região da América do Sul, certo? Então, além dessa questão dos interesses, nós temos disputas de fronteira, nós temos questões ligadas ao expansionismo territorial, nós temos a criação de áreas de influência, certo? Com o objetivo de aumentar a questão econômica e, naturalmente, né? Se eu tenho o expansionismo, então, por via de regra, eu também vou ter um contato entre populações diversas, ou seja, um contato cultural. Certo, pessoal? Então, essa será a base da nossa aula de hoje, esse conceito de geopolítica, para que o aluno compreenda todos os aspectos que compõem o evento histórico denominado de a Guerra do Paraguai. Além dessa questão das disputas de fronteiras, nós temos essa questão importantíssima da região do Prata, certo? Era uma região muito estratégica, tanto para o Brasil quanto para os seus vizinhos, certo? Pelo simples fato de que por ali haviam alguns rios, certo? Dentre eles o Rio Paraná, o Rio Paraguai, certo? E que o controle desses rios era fundamental para que houvesse o desenvolvimento do comércio exterior com outros países. Além disso, para o Brasil, era importante ter este controle fluvial, porque a logística de transporte para o Mato Grosso em relação ao centro, que naquele caso era o Rio de Janeiro, era bastante difícil. Então, o acesso para a província do Mato Grosso se dava por meios fluviais. Então, era importantíssimo esse controle brasileiro desses rios. Então, essa região do Prata, ela foi o grande cenário onde ocorreu essas relações internacionais, sejam diplomáticas, sejam bélicas, certo? Então, nesse processo, de um modo geral, nós temos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. São participantes de um processo que envolvia diferentes projetos de construção de estados nacionais. Legal? Então, neste momento da história, no século XIX, nós temos esses diversos países da América consolidando o seu processo de independência, certo? Ou seja, a partir da sua independência, eles podem ter autonomia para definir os seus próprios rumos e definir como cada estado seria construído.
Então, de modo geral, né, pelo fato da colonização aqui na América ter sido tanto portuguesa como espanhola, então, no Brasil, nós temos essa manutenção da unidade nacional, certo? Não houve essa fragmentação territorial, diferentemente do que ocorreu nos nossos vizinhos que foram colonizados pela coroa espanhola, certo? Onde houve essa fragmentação, essa formação de diversas repúblicas que alguns historiadores classificam como republiquetas, certo? Então, essa diferença entre a colonização portuguesa e espanhola. Não que uma seja mais importante ou melhor que a outra, mas é fundamental que o aluno Enem tenha em mente o desenrolar de cada ação e o modo como os estados se posicionaram em relação à sua colonização e o modo como eles construíram a sua independência, certo? Então, nós temos Brasil e Argentina como os principais agentes políticos dessas relações geopolíticas, certo? Como eu falei para vocês, já em inúmeras aulas, eu falei sobre como se deu a construção da Unidade Nacional Brasileira, certo? Entretanto, na questão argentina é um pouco mais delicado. Por quê? A Argentina era composta por diversas províncias, províncias estas que recebiam o seguinte nome: Províncias Unidas do Rio da Prata, certo? E entre a capital Buenos Aires e as demais províncias, principalmente a província de Entre Rios e a província de Corrientes, haviam diversos conflitos, diversas divergências, pois essas províncias elas queriam possuir a sua própria autonomia, elas queriam seguir um modelo federalista de organização política, social e cultural. Então, cada província queria ter, a sua capacidade e a sua autodeterminação. Para tentar conter todo esse problema, em 1826, o presidente Rivadavia assume o poder na Argentina e os argentinos aprovam uma constituição. Entretanto, como esse conflito é muito forte, ele é muito poderoso, o presidente não resiste, né? Então ele acaba renunciando e o Congresso argentino é dissolvido, certo? Para tentar solucionar essa questão, foi criada a Confederação Argentina em 1831, e onde tinha como seu principal líder o senhor Juan Manuel de Rosas, certo? Então, vocês, além das questões discutidas sobre a formação do Brasil neste período, então a partir de agora vocês também têm noção de como se deu esse processo na Argentina. E sempre é bom lembrar, né, também como a questão do Uruguai é importante para esse desenvolvimento, pois o Uruguai ele nasce a partir de um conflito entre Brasil e Argentina pela região da Cisplatina. Então, quando essa guerra pela Cisplatina acaba, sendo que nem Brasil nem Argentina conseguiram obter a sua vitória, mas sim a partir de um arbítrio inglês, onde ficou decidido que seria uma região independente, onde ficou conhecida como Uruguai. Então, essa questão da Cisplatina também foi importantíssima para o desenvolvimento dessas relações geopolíticas e, por via direta, internacionais. Certo? Então, quando se fala em Uruguai, a primeira coisa que vem na cabeça é a formação de dois partidos, o Partido Blanco e o Partido Colorado, certo? Então,
os blancos eles terão uma maior afinidade com os argentinos e os colorados eles terão uma maior afinidade com os brasileiros, em especial os gaúchos, os brasileiros do Rio Grande do Sul, certo? Então, os blancos com os argentinos e os colorados com os brasileiros. Só que em certo momento, o Partido Blanco, na figura do Uribe, ele entende que é preciso juntar forças com o Rosas da Argentina e, a partir disso, ele inicia um confronto contra o presidente Rivera, que era do Partido Colorado. Essa relação entre brancos e colorados, ela sempre foi muito difícil, sempre foi uma questão muito rígida, certo? Onde não havia espaço para debate, conversa. Então, muitas vezes era o confronto direto mesmo. Confronto armado, briga, não tinha discussão entre esses dois, certo? E o Uribe, junto com Rosas, eles conseguem obter o poder no Uruguai, certo? Só que aí tinha um grande porém. Os blancos não gostavam dos brasileiros. Então, o Rio Grande do Sul, por questões de fronteira, por questões que os fazendeiros do Rio Grande do Sul possuíam propriedades, mais especificamente estâncias, no Uruguai. A questão da escravidão era diferente. Aqui a escravidão estava em pleno funcionamento, enquanto no Uruguai não tinha mais, certo? Então, muitos escravos fugiram para o Uruguai. Então, havia esse fator decisivo aí para o desencadeamento de um conflito, que ficou conhecido como a Guerra Grande, certo? De 1839 a 1852. E, em primeiro momento, o Brasil manteve uma neutralidade, certo? Ele não queria se envolver nesse conflito. Mas, após muita pressão dos gaúchos, o Brasil não teve como e acabou juntando-se com as províncias argentinas que lutavam pelo federalismo, certo? Juntamente com o seu líder Urquiza. Então nós temos brasileiros, argentinos federalistas e colorados contra os blancos na figura de Uribe e o governo central argentino na figura de Rosas. Ou seja, uma guerra civil entre blancos e colorados envolveu esses diversos países da região do Prata. Ou seja, a partir de agora nós temos um conflito internacional, certo? No fim das contas, os blancos perdem a guerra, assim como Rosas. Urquiza assume a presidência da Argentina e o Brasil sai como o grande vitorioso do conflito, certo? O Brasil ele sempre teve essa tendência a ser o líder da América do Sul. Legal? Então, a partir desse momento, né, que acaba esse primeiro conflito mais elevado entre essas nações, então a gente vai ter um período de certa estabilidade. Legal? Então, voltando aqui a nossa atenção para o Paraguai, por muito tempo o Paraguai foi governado pelo Francia, que era um ditador. E o Francia ele tinha pânico, ele tinha pavor de ser anexado pela Argentina. Então ele acabou isolando o Paraguai e assumindo esse controle total para evitar essa expansão argentina e consequente domínio do território paraguaio. Certo? Então, por questões econômicas, estratégicas contra a Argentina, o Paraguai se aproxima do Brasil e do Uruguai, certo? Era essa tentativa de evitar a Argentina. E o Paraguai nessa época, né, era bastante conhecido pela questão da erva mate, certo?
E uma coisa também que é muito importante que o aluno nem compreenda é que por muitos anos houve aquela história, até eu diria uma visão historiográfica que hoje sabe-se que contém muitos erros, é a de que a Inglaterra queria a Guerra do Paraguai e insuflou os países da Tríplice Aliança contra o Paraguai para frear o desenvolvimento paraguaio. Entretanto, por estudos mais modernos, avançados, constatou-se que essa era uma teoria que não tinha muito fundamento, certo? Toda essa questão que envolve esses países, elas se dão por questões geopolíticas regionais, não por uma influência estrangeira, certo? Essa disputa de poder entre os países dessa região, certo? Então, o interesse da Inglaterra que ela tinha era em fazer comércio com os países, não promover guerras. O papel da Inglaterra em termos de expansão, de conflitos, é outro, que é para outra aula, para outro momento, certo? Então, o Paraguai ficou muito conhecido por essa questão da erva mate e a disputa com o Mato Grosso, pois no Mato Grosso também havia a questão da erva. Então, esse embate também vai ser fundamental para a gente entender o que vai acontecer mais tarde. Só que os blancos retornam ao poder no Uruguai, certo? Os conflitos entre as províncias federalistas e a capital Buenos Aires, eles são acirrados, certo? E como eu falei para vocês, essa concorrência entre Paraguai e Mato Grosso na questão da erva mate e na venda deste produto. E também, a questão dos rios, esse controle do comércio, controle fluvial, controle de transportes, logística, enfim, todas essas questões são fundamentais para o entendimento deste processo geopolítico. Certo, pessoal? Então, nós temos, a partir desta base, o estopim para o entendimento sobre a Guerra do Paraguai. Então, em certo momento, quando o Carlos Lopes falece, o seu filho, Solano Lopes, assume o comando do Paraguai. E ele pensou da seguinte maneira: se o Brasil invadiu o Uruguai, então o próximo da fila sou eu. O próximo país a ser invadido é o Paraguai. Então, baseado naquele estratagema conhecido, a melhor defesa é o ataque, o Lopes ele sequestra um navio brasileiro e, além disso, ele invade o Mato Grosso, certo? E em relação a questões militares, nós temos que reconhecer que naquela época o exército paraguaio ele tinha um melhor preparo em relação ao exército brasileiro. Então, ali na região do Mato Grosso foi uma conquista, diria que muito fácil, certo? Era uma diferença enorme. O Paraguai contava com quase 8 mil homens, e enquanto que o Brasil contava com apenas 800 naquela região, certo? Entre homens do Exército e homens da Guarda Nacional. Então foi relativamente tranquilo para o Paraguai. Bem, após essa invasão do Mato Grosso, Lopes ele tenta estabelecer acordos com a Argentina para o trânsito de tropas, só que ele recebe um não como resposta. E por receber este não, ele acaba declarando guerra contra a Argentina, certo? Então, a partir do envolvimento da Argentina no conflito, nós temos a formação dessa tríplice aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina, certo? Na luta contra o Paraguai.
Entretanto, é preciso entender, o Brasil ele não tinha um exército profissional, um exército com armamento adequado, com treinamento, com disciplina, com o moral das tropas elevado, certo? Naquela época o recrutamento era uma questão muito difícil, porque os homens não queriam ir para o exército. Era um momento muito difícil, porque a maioria dos homens pensava que o recrutamento era como se fosse um castigo. E fato que contribuía para esse pensamento era a questão de ser forçado. Então, era muito difícil essa questão, certo? Então, o Brasil teve essa dificuldade. E para tentar contornar este problema, foram utilizadas duas questões. O primeiro, o uso da opinião pública para fazer com que esses homens fossem incentivados a lutar contra o Paraguai, certo? E os voluntários da pátria, que seriam um grupo de homens que, além da questão patriótica, mas também existia essa questão material, essa questão de promessas, de ganhos e a participação de escravos neste processo, certo? Embora os escravos participassem com a promessa de liberdade, os que conseguiram voltar para o Brasil, apenas uma parte conseguiu a sua alforria, certo? Então, outra parte não conseguiu. E usando aqui uma citação do periódico A Semana Ilustrada, nós podemos observar como a opinião pública foi moldada para o incentivo das tropas, certo? Abre aspas. Um fato inaudito da mais feroz selvageria acaba de ser praticado contra a integridade do Brasil. Infame, covarde e traiçoeiramente, nossa bandeira é insultada pelo bárbaro e despótico governo do Paraguai, governo indigno de reger os destinos de algum povo neste século, onde impera só a luz da razão cultivada. Certo? Então esse é um grande exemplo de como os jornais, a imprensa, foram instrumentalizados para moldar a opinião pública e o sentimento das pessoas. Certo? Não obstante, a imprensa paraguaia ela fazia charges, matérias, onde a imprensa paraguaia insultava os brasileiros, representavam os brasileiros de maneira racista, certo? Então, a imprensa paraguaia também agiu neste sentido. Isso é bom que, em termos gerais, né, para o estudo de história, a imprensa se apresenta como uma ferramenta muito importante, né, como uma arena de combate intelectual, social e simbólico, certo? Então, como a economia paraguaia não era lá essas coisas, eles acabaram sentindo o impacto das derrotas, sentindo, né, essas sucessivas perdas, tanto humanas como materiais. E após a perda da fortaleza de Humaitá e a invasão da capital Assunção, Solano Lopes é considerado como um traidor e é caçado e tem seu fim em 1870, certo? Então, dessa guerra, os grandes nomes foram o nosso Duque de Caxias, o General Osório, o esposo da Princesa Isabel, o Conde de, certo? Então, dessa maneira, a Guerra do Paraguai tem o seu fim. Algumas consequências da guerra para o futuro geopolítico da região. Nós temos a consolidação do governo central na Argentina, em detrimento dos federalistas. Nós temos a superação da política binária no Uruguai. Nós temos o fato de que o Brasil saiu muito endividado da guerra, certo?
alguns cálculos indicam que o Brasil gastou na guerra o que ele gastaria em 11 anos de orçamento, certo? Então foi uma guerra muito prejudicial para o nosso país. Além disso, após a guerra, o exército irá adquirir protagonismo político, ou seja, o exército será um forte agente político na realidade brasileira, coisa que nós iremos constatar nas próximas aulas. E por último, o Paraguai sofre inúmeras perdas materiais, territoriais, humanas, enfim, toda uma série de derrotas que foram devastadoras para esse país pós-guerra. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso resumo de hoje sobre a Guerra do Paraguai. Espero que vocês estejam estudando, se dedicando. Nós estamos perto de encerrar o primeiro semestre. Então agora é o momento de estudar mais sério do que nunca. Certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.